Olá, muito bom dia para você. Mais um crime de feminicídio na região. Uma mulher de 54 anos foi brutalmente assassinada com golpes de macaco de veículo na cabeça em Varjão de Minas. Ela morreu por traumatismo craniano. O homem que matou Neuza Júlia confessou o crime. Jean Carlos cometeu o feminicídio porque a mulher teria se negado a continuar uma relação sexual com ele. O corpo foi encontrado 2 dias depois dela ser morta, enterrado na zona rural. Todos os detalhes a gente conta nesta edição e mais. Depois de acordo, família de garoto que morreu após cair em buraco em Carmo do Paranaíba vai receber quase R$800 mil em indenização. Caso de bullying em escola levanta discussão sobre problema e consequências para as vítimas das agressões. Finalização de canalização da Avenida Fátima Porto fica para o ano que vem. Agora, no 30 Minutos que começa. A família do garotinho Pedro, de 8 anos, que morreu após cair em um buraco em agosto, em Carmo do Paranaíba, vai receber R$775 mil de indenização. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da primeira Promotoria de Justiça da comarca de Carmo do Paranaíba, firmou acordo com 4 investigados por homicídio culposo no caso. De acordo com o MP, os investigados também terão que pagar, a título de prestação pecuniária, R$75.500 em benefício da APAI, em Carmo do Paranaíba. A Polícia Civil de Patos de Minas e a Polícia Militar deflagraram nesta sexta-feira a Operação Covarde 5, a fase faroeste, que combate o crime organizado. Os alvos eram 3 pessoas que teriam tentado matar um homem para ter mais espaço para atuar no controle do tráfico de drogas e outros crimes em bairros de Patos de Minas. Foram expedidos 3 mandados de prisão e busca, também 3 mandados de busca e apreensão, e 2 pessoas já foram presas até este momento. Em nossos telejornais, a gente vai trazer mais detalhes desta operação das polícias civil e militar. Depois de se envolver em acidente por conta de fios de energia elétrico que estavam soltos em Rua de Patos de Minas, o motociclista vai ingressar com processo de indenização contra a concessionária. O acidente ocorreu no dia 10 de novembro, quando o motociclista aguardava pela abertura do semáforo na rua Teófilo Otoni e, após cruzar a rua Genor Maciel, se prendeu em um fio que estava solto em um poste de energia e caiu, se ferindo em diversas partes do corpo. Poderia ter sido de maior gravidade. A sorte dele é que ele não estava em uma velocidade alta, ele estava a no máximo 30 km por hora, por isso não chegou a ter um dano pior, poderia até vir a perder a vida. O advogado Júlio Severo afirma que irá abrir um processo indenizatório em favor do motociclista. Nesse caso aí, pela negligência de não ter tomado as devidas precauções, nós vamos estar ingressando com a ação para reaver aí os danos materiais que essa pessoa teve, né, que é os custos com medicamentos, teve o veículo danificado, suas roupas danificadas, ele machucou bastante, graças a Deus não veio a óbito e nem chegou a ter nenhuma fratura exposta, mas ele machucou bastante. O acidente ocorreu cerca de 2 meses depois do vereador João Marra sancionar a lei número 8.327, que dispõe justamente sobre a obrigação das empresas concessionárias de energia elétrica a alinharem e retirarem fios inutilizados de postes em Patos de Minas. Essa lei foi criada, por mim, pelo meu escritório, o qual busca uma forma de evitar acidentes em Patos de Minas, E até inclusive foi aqui 2 acidentes já depois que a lei foi sancionada. Agora é lei, aonde as empresas têm que retirar esses fios que fica acumulando em cima dos postes aí, atravessando as ruas. Realmente é um perigo enorme para a população. Está uma situação muito grave na cidade. A gente vê aí muitos cabos soltos aí e isso gera um transtorno e risco de vida. Até pouco tempo atrás aí também tivemos um caso aí de um ciclista que também foi muito grave. Então ele vendo essa situação, essa lei foi mais para poder vir a punir a negligência dessas empresas com a aplicação de multas. Como a lei foi sancionada recentemente, o prazo para que as empresas sanem os problemas ainda irá se encerrar no dia 22 de dezembro. Após essa data,
data, as empresas notificadas terão 30 dias para organizar os fios e, em caso de descumprimento, a multa é de 300 unidades fiscais do município de Patos de Minas. Júlia, no entanto, afirma que processos relacionados a acidentes provocados por fios soltos podem ser realizados independentemente da lei municipal. Qualquer pessoa que tiver qualquer prejuízo com essa situação, ela pode estar correndo atrás, ela pode aí estar recebendo a indenização por danos materiais de todos os gastos que ela tiver, que são advindas desse ilícito, e podendo requerer, inclusive em casos mais extremos, igual o do meu cliente, por exemplo, que ele machucou todo o corpo, vinha pleitear a indenização por danos morais. Na sequência aqui no 30 Minutos, casos de bullying em escola levantam discussão sobre problema e consequências para as vítimas das agressões. A Prefeitura de Belo Horizonte voltou a obrigar o uso de máscaras nesta sexta-feira em estabelecimentos e serviços de saúde, no transporte coletivo, nas estações de embarque e desembarque, no transporte escolar e em táxis e carros de aplicativo. Há 2 semanas, a taxa de positividade dos testes de Covid-19 era de 3% e nessa semana subiu para 15%. A obrigatoriedade no uso do item de proteção é válida pelo menos pelos próximos 15 dias, mas poderá ser prorrogada. A Prefeitura de BH também recomendou que as máscaras sejam usadas em outros locais que tenham aglomeração de pessoas e também para pessoas com mais de 60 anos e para quem apresentar sintomas da doença. Um caso de bullying que mostramos no 30 Minutos desta sexta-feira contra uma menina de 6 anos em uma escola de Patos de Minas chama a atenção de especialistas sobre o quanto essa prática é prejudicial para o desenvolvimento da criança. Em alguns casos, o bullying também pode virar caso a ser julgado pela justiça. Uma brincadeira de mau gosto que pode trazer sérias consequências. O bullying é um conjunto de violências que se repetem por algum período, como agressões verbais, físicas e psicológicas, que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. Para a gente diferenciar se é bullying ou é uma brincadeira, inocente, é quando o outro é ofendido. Ela é intimidada, ela recebe apelidos, ela é colocada num lugar de julgamento, através da fala. Pode ser física, quando tem empurrões, beliscões, situações que a pessoa é exposta fisicamente pelo toque do outro. As emoções que ela sente a partir disso é que geram outras coisas. Existe também o bullying sexual. Então, quando a pessoa ela é assediada, ela é intimidada, ela é, às vezes, exposta, ela é sugestionada no ambiente que ela está. E também tem a mais nova, e muito atual, o bullying virtual. De acordo com essa psicóloga, o bullying pode levar a danos profundos, como a depressão, distúrbios comportamentais e até mesmo o suicídio. Como que os pais podem perceber que isso está acontecendo? A criança muda. Ela muda o comportamento basal dela, a característica principal da personalidade dela, do temperamento. Ela fica estranha, quieta, às vezes mais triste ou às vezes mais agitada, agressiva. Tem distúrbios do sono, às vezes, altera o apetite. Começa a desenvolver também situações psicossomáticas, febre, dor no estômago, diarreia, náusea. Tem alguma coisa que está acontecendo com essa criança, não quer ir para a escola, não quer ir para a creche. Em Patos de Minas, uma família procurou o jornalismo da NTV para denunciar o bullying sofrido por uma criança de 6 anos de idade na Escola Municipal Norman Borges Beluco. A escola informou estar ciente da situação e que os pais dos 4 alunos envolvidos serão informados sobre o ocorrido para que a situação seja resolvida. A criança desabafou sobre o que acontece com ela na instituição. Os meninos ficam cortando meu cabelo atrás, ficam me batendo, eles ficam me empurrando, chamando que meu cabelo é feio. Criticando ela, Vai brincar no recreio, bate nela. Chegou a enforcar ela na escolinha. Ela chega em casa reclamando, chorando, falando que eles estão batendo nela. Ela fala os nomes
Mas ela fala que é só com ela lá na sala, com mais ninguém. De acordo com essa advogada, o bullying pode ser entendido como um crime caso for cometido por um adulto e ato infracional se for cometido por um menor de idade. Podem enquadrar em tipos penais, que são a injúria, a difamação, a calúnia e até mesmo um crime mais grave, que é o de ameaça. Se esses crimes forem cometidos por maiores, eles são tipificados pelo Código Penal e eles vão sofrer as sanções lá do Código Penal. Se eles forem praticados por crianças, esses são atos infracionais análogos aos crimes e aí, quando noticiados, eles vão ser penalizados lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, vão ser julgados, né, com uma medida protetiva ou com uma pena de prisão ou de detenção, como está previsto na lei. Em alguns casos, a instituição também pode ser responsabilizada. Pode ser que a escola não seja responsabilizada pelo ato, né, em si, do bullying ou da agressão que foi cometida, mas pela omissão no cuidado com essa criança. A gente faz um rápido intervalo e volta já. A gente vai falar agora do Plantão da Saúde, da Mais Exames. Sobre isso eu converso com a Stephanie Dias, que vem aqui no 30 Minutos para nos informar de como a gente pode se cuidar cada vez melhor. Tudo bem, Stephanie? Bom dia. Tudo bem, Odair? Bom dia. Bom dia a toda Patos de Minas e região. Nesse sábado, a Clínica Mais Exames estará realizando o Plantão da Saúde, que é um dia muito especial, com vários atendimentos, laboratório, ultrassom, consultas médicas gratuitas e aquela pipoquinha que não pode faltar, que a gente adora, aferição de pressão, medição de glicose, além de vários outros atendimentos, descontos e brindes especiais. Então você não vai perder. Já liga já na clínica e agenda o seu horário para consulta gratuita, que a gente está com pouquíssimos horários, tá? A consulta gratuita, tá, gente, para as mulheres amanhã com o Dr. Marcelo. Então já liga no 3814-1616 e agenda a consulta de vocês. Essas consultas vão ser só para as mulheres, porque para os homens ainda vai ter, né, outro Saúde em Dia, que vai ter só para homem. Mas para amanhã, você mulher que está precisando consultar, colocar os seus exames em dia, fazer check-up, já pode ligar lá na clínica e agendar o seu horário. E eu fico aguardando vocês. Mais exames, mais pela vida. Obrigado, viu, Stephanie? Obrigada, Daí. Olha, a finalização da canalização do Córrego do Monjolo só a partir do ano que vem. A obra está em fase de licitação. As chuvas que fazem o córrego do Monjolo transbordar mostram um descaso com o local. Após anos de espera para a conclusão da canalização do córrego, enfim, os trabalhos devem ter início. O investimento gira em torno de 20 milhões de reais. 7 milhões de indenização da Vale, destinados ao município, serão empregados nesse projeto, havendo também recursos próprios. De acordo com o atual prefeito, o processo está em fase de licitação. Todo mundo sabe que a canalização foi até ali naquela região da Avenida Brasil, mas de lá para frente ainda está da mesma forma que foi feito na década de 90. Então a canalização ela foi feita até a metade, mais ou menos 10 anos atrás, ficou nisso e a nossa gestão já está em fase final de licitação para terminar a canalização do Córrego Monjolo. Os trabalhos devem ter início em 2023. Assim que terminar o período chuvoso, e eu quero acreditar, confiar que a gente vai haver esses problemas assim bastante reduzidos. A gente não vai conseguir resolver tudo porque a cidade cresceu demais e toda a drenagem, todo o escoamento da água pluvial está direcionado unicamente, quase que só para o Córrego do Monjolo. Então a gente está trabalhando também em um redirecionamento dessas águas pluviais, trabalhando essas bacias aí para que a gente consiga mitigar no médio prazo toda essa situação de drenagem. Também há planos para a melhora do asfalto da via. Uma melhoria no pavimento, principalmente em um primeiro momento, pelo menos nos locais que estão piores. Tem trechos da Avenida Fátima Porto que até estão razoáveis, mas tem trechos ruins demais e tem ocasionado aí muitos acidentes e danos, né, patrimoniais, físicos a várias pessoas, muito acidente mesmo e até a fluidez do trânsito também prejudicada. Então a gente vai ter novidade em relação a isso muito em breve. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para o Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Previsão do tempo.
A zona de convergência do Atlântico Sul contribui para a manutenção das chuvas. O tempo fica instável durante o fim de semana na região. Em Patos de Minas, a temperatura máxima nesta sexta-feira é de 26 graus. No sábado, varia de 18 a 29. Em Varjão de Minas e Guimarães, amanhã varia de 18 a 27 graus. Em Carmo do Paranaíba, de 17 a 26. E em Presidente Olegário, mínima de 18 e máxima de 30 graus neste sábado. A seguir aqui no 30 Minutos, os detalhes de mais um feminicídio em Varjão de Minas. Mulher de 54 anos foi morta com golpes de macaco veicular na cabeça. O corpo foi enterrado na zona rural. Uma mulher de 54 anos foi brutalmente assassinada com golpes de macaco hidráulico na cabeça em Varjão de Minas. Ela morreu por traumatismo craniano. O homem que matou Neuza Júlia confessou o crime. Jean Carlos cometeu feminicídio porque a mulher teria se negado a continuar uma relação sexual com ele. O corpo foi encontrado 2 dias depois dela ser morta, enterrado no meio rural. Um crime bárbaro chocou o Varjão de Minas. O motivo fútil: a vítima se negou a continuar as relações sexuais com o assassino. A arma do crime: macaco de carro. Crueldade e frieza de um homem que não mostrou nenhum traço de arrependimento em interrogatório à polícia. Com um ator frio, né? Frio e calculista, a versão dele foi exclusivamente porque ela interrompeu o ato sexual e ele, irritado com essa interrupção, ele utilizou-se do macaco do veículo para golpear e tirar a vida dela. Neuza Júlia tinha 54 anos, morava em Jaíba, no norte de Minas. Chegou a Varjão de Minas no último domingo para visitar a filha. 2 dias depois foi morta por um homem que mal conhecia. Neuza estava em uma festa na residência de Jean Carlos dos Santos, de 31 anos, que se ofereceu para levá-la em casa após a farra. Como não voltou, na manhã de quarta-feira, a filha de Neuza foi à polícia. Os militares foram até a residência de Jean Carlos e não o encontraram. A família dele até postou um apelo para informações do rapaz que estava desaparecido. Nesta quinta-feira, Jean Carlos voltou para casa e ele foi preso. Frio, a todo tempo negava, dizia que não, mas assim, a gente usando técnicas, conversando com ele, você via que ele abaixava a cabeça, que ele demonstrava a todo momento que estava mentindo, certo? Mas muito tranquilo. Até que em determinado momento a gente falou com ele: não, as circunstâncias, elas te colocam no local do fato, né? Você sumiu, você desapareceu, né? A vítima desapareceu, ela não tinha esse costume de desaparecer, tanto que 1 hora depois que ela desapareceu, a família já estava procurando. Aí ele resolveu, falou: não, realmente, eu pratiquei esse crime. Depois de ser interrogado, ele contou à polícia onde teria então deixado o corpo da vítima. Ele resolveu confessar que realmente tinha matado a vítima, que tinha levado ela para próximo do Sindicato Rural de Varjão de Minas e lá estava praticando ato sexual com a vítima de forma consensual. Contudo, a vítima em determinado momento não quis mais, empurrando o autor, que quando a vítima estava se vestindo, o autor pegou o macaco no carro e golpeou a cabeça da vítima. Essa vinda a cair ao solo. A vítima levantou novamente e foi desferido mais um golpe. Nesse momento, ela caiu para dentro do porta-malas do carro que estava aberto. E o autor desferiu mais 2 golpes na vítima, vindo a ceifar a vida dela. Posteriormente, ele levou ela para uma estrada vicinal, próxima a Varjão de Minas, e enterrou. A polícia voltou com Jean Carlos a todas as cenas dos crimes. Foi nesse local que ele matou Neuza Júlia na noite de terça-feira. O corpo foi enterrado quilômetros daqui. O operador de trator tem outra passagem policial. Ele responde a processo por roubo. Desta vez, Jean Carlos deve ser enquadrado pelo menos em 3 crimes.
ocultação de cadáver e homicídio qualificado. Ele também vai ser enquadrado por estupro, certo? Porque ele estava praticando um ato e a vítima não quis mais. E em decorrência dessa negativa da vítima, que ela foi morta. Pois é, o caso já foi repassado à Polícia Civil e a delegada responsável, Ionara Pimentel, investiga se houve também o crime de estupro. O 30 Minutos fica por aqui. Volta na segunda, às 11h30 da manhã.